Amém, meus amados irmãos. Vamos nessa manhã então na nossa EBD observar aquilo que o nosso Deus nos instrui em Apocalipse no capítulo 9. O tema que nós estamos desenvolvendo então no capítulo 8 e no capítulo 9 é como a igreja participa do fim dos tempos, daquela destruição que acontecerá no fim dos tempos e que então marcará a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, mais especificamente, que nós teremos então, é uma fala a respeito daqueles agentes do juízo, aqueles seres e, enfim, demais coisas que Deus utiliza para marcar o tempo do fim. Antes de nós entrarmos em Apocalipse no capítulo 9, eu quero refrisar com vocês algumas falas que eu tenho dito até aqui, tá bom? Primeira coisa, como é que nós devemos ler o Apocalipse? Como é que nós devemos nos achegar a esse texto e lermos a narrativa que está em Apocalipse? Nós não devemos ler Apocalipse como uma narrativa linear, que começa no capítulo 1 e termina lá no capítulo 22. Não é uma narrativa com começo, meio e fim. Não é dessa maneira que nós lemos este livro, tá bom? O que nós temos em Apocalipse, então, é uma narrativa cíclica. João conta e reconta o processo de retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e destruição do mundo e a condenação dos ímpios 7 vezes. Só que ele faz isso de uma forma que nós chamamos de telescópica. Como funciona um telescópio mesmo? Você vai regulando ele e ele vai mostrando para você cada vez mais longe, ângulos diferentes, não é? João conta e reconta então a mesma história 7 vezes no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, os ímpios então sofrem punição 7 vezes, o mundo é destruído 7 vezes, o povo de Deus se encontra 7 vezes com Deus e assim por diante, ok? Eu quero mostrar então para vocês, por exemplo, que o número 7 é um número fundamental em Apocalipse, ok? Número 7 é fundamental para você entender Apocalipse. A primeira vez que João faz esta narrativa, vai dos capítulos 1 a 3, quando ele trata das 7 igrejas. A segunda vez que João conta a respeito desta narrativa, vai dos capítulos 6 até o capítulo 8, mais especificamente ali, o verso 6 do capítulo 8, quando ele trata a respeito dos 7 selos. Depois João trata das 7 trombetas, do capítulo 8 e 9, em diante, até o capítulo 15, vai as 7 trombetas. Depois João vai tratar de 7 taças, no capítulo, então, 16, depois de 7 espíritos, ok? Depois de 7 bem-aventuranças, no final do livro, já no capítulo 19 até o final. Então 7 vezes João conta e reconta a mesma história, e ele faz isso para que esta informação fique frisada na cabeça dos nossos irmãos, ok? Qual é a mensagem de Apocalipse? Qual é a mensagem que João está querendo passar para os seus primeiros leitores? Primeiro nós devemos lembrar que Apocalipse, o livro de Apocalipse é contado em um período em que a igreja está em grande sofrimento. O próprio apóstolo João, por exemplo, já foi perseguido e está exilado na ilha de Patmos. Então isso já mostra que alguma coisa de perseguição já aconteceu nesses dias. A segunda coisa que aparece já em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 13, é que um dos pastores da igreja já havia morrido, ok? Um deles já havia morrido. Isso mostra que a perseguição já tinha se levantado contra a igreja. Portanto, o propósito do livro de Apocalipse é levar consolo.
levar consolo para aqueles crentes que estão em sofrimento. É como se Deus dissesse assim: olha, não há maior consolo em meio ao sofrimento do que saber que eu, Deus, estou no controle de todas as coisas, e que este sofrimento pelo qual vocês estão passando vão se findar, e vocês se encontrarão comigo. Deus envia então uma mensagem de que todo mal será vencido. Não há consolo maior para alguém que está sofrendo que saber que um dia o sofrimento vai ter um fim, do que saber que um dia todo este mal vai ser vencido e que este povo que agora está sofrendo vai se encontrar com Deus. Então, nós podemos dizer que Apocalipse é um spoiler do final do filme. Deus já contou como é que vai ser o final do filme para nós. O final da história humana já está contada no livro de Apocalipse. A mensagem então de Apocalipse é como Deus vencerá o mal. É como Deus vencerá no final o mal. Mas Deus não faz isso sem mostrar que Ele já venceu, já começou essa vitória contra o mal na cruz do Calvário, com o Cordeiro que foi morto. Ali Deus já proclamou a sua vitória, e agora a sua vitória no final está certa, será certa. Ninguém pode vencer então o nosso Deus. Até esse momento então, no capítulo 9, João já contou pelo menos 2 vezes a história da destruição do mundo, e ele fez isso de 2 formas diferentes. Primeiro ele estava olhando para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia Menor, e agora ele está olhando, depois, no capítulo 6, ele começou a olhar para os 7 selos, e a olhar para como isso vai acontecer no mundo, então. E agora no capítulo 8 e 9, que nós falamos na semana passada, então, João passa a ampliar essa destruição do mundo e a mostrar como isso vai se desenrolar, vai se desenvolver, então, à medida que o tempo do fim vai se aproximando, tá bom? Então essa agora é a 3ª vez que João vai narrar de novo a destruição do mundo, a destruição dos ímpios e a salvação da igreja. Portanto, meus amados irmãos, sabedores de que a narrativa de Apocalipse não é contínua, mas é cíclica, nós precisamos ter cuidado para não pensar que as trombetas que estão sendo tocadas no capítulo 8 e no capítulo 9 serão tocadas apenas no fim dos tempos. Se nós temos a percepção de que Apocalipse ele é um livro cíclico, ele não é uma narrativa contínua, então nós vamos ter cuidado também de saber que as trombetas já estão sendo tocadas, que os selos já estão sendo abertos, começaram a ser abertos desde que Cristo foi assunto aos céus. Então as trombetas estão sendo tocadas a todo tempo, os selos estão sendo desatados, aqueles cavaleiros que nós lemos no capítulo 5 e 6 já estão no mundo, já estão passeando por aí, e as coisas estão progressivamente indo de mal a pior. Na nossa visão escatológica, então, que é uma visão amilenista que nós chamamos, nós vemos o mundo sempre em um processo de deterioração. No mais simples, como se a gente dissesse que o ano de 2020 vai ser um passeio no parque para aquilo que vai vir em 2021. E para aquilo que vai vir em 2022 e 2023 e assim por diante, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as coisas vão se deteriorar, e vão se deteriorar então rapidamente. E eu faço isso mostrando para você na Sagrada Escritura como isso acontece também, tá bom? Se você observar desde Gênesis no capítulo 3, existe um processo de deterioração sendo proclamado em toda a Escritura. Por exemplo, desde de Gênesis no capítulo 3, você já percebe que Caim mata Abel, você já percebe ali o primeiro assassinato, um irmão mata o outro irmão.
desde que o homem suprime o seu amor de volta para Deus. Então Caim se lança contra o seu irmão e mata o seu irmão por inveja. Não bastasse isso, vai se desenvolvendo o texto de Gênesis então, e você vai perceber que vai chegar em Gênesis capítulo 6, 7, e você vai percebendo uma deterioração universal, uma degradação no casamento. Os assassinatos agora já começam a ser mais frequentes e começam a ser mais banais, até que Deus olha então dos céus e decide trazer uma destruição universal. Salva Noé, chama Noé. Noé constrói então a sua arca, ok? Os animais entram na arca, e entra na arca também Noé com a sua família. Perceba o processo de degradação sendo mostrado na Escritura por conta do pecado. Deus salva Noé com a sua família. Porém, uma semente de deterioração, de deturpação, também entra dentro da arca. Um dos filhos de Noé. Um dos filhos de Noé é a semente da serpente ainda. E então você vai percebendo a narrativa que vai se desenvolvendo em Gênesis, e você logo percebe, depois daquilo que aconteceu em Gênesis 3, a humanidade se deteriorou rapidamente. E você logo chega lá, por exemplo, nos dias de Ló. Você logo chega lá a Sodoma e Gomorra, quando a iniquidade daquelas duas cidades sobem diante de Deus, e Deus decide então trazer destruição sobre aquelas cidades. Tanto é a degradação moral daquelas cidades, que anjos vão tirar Ló da cidade, e o povo da cidade quer cometer ali atos sexuais com estes anjos. Perceba o processo de deterioração, de degradação. Eu sei que algumas pessoas pensam que o mundo irá melhorar, irá avançar. Tecnologicamente, sim. Moralmente, não. Espiritualmente, também não. Nas ideias, nos conceitos, nas filosofias, no entendimento humano, na questão de produzir curas para a saúde, para doenças, né? Tecnologias infindáveis, sim, vão evoluir e bastante. Mas na questão moral e espiritual, o homem vai sempre experimentar uma degradação por causa do pecado. Jesus também fala sobre isso, meus amados irmãos. Ele fala sobre o avanço do mal no mundo, quando ele vai ensinar aos discípulos, porque os discípulos perguntam a ele: quando vai ser os dias da sua volta? Quando é que vai ser? Quando é que o Senhor vai voltar? Então Jesus vai responder para eles aquilo que está em Lucas 17, versos 24 a 30. E você que está aí comigo aqui em casa também, eu peço que você abra a sua Bíblia. Lucas 17, versos 24 a 30. Eu quero fazer essa introdução antes de lermos o capítulo 9, para que isso deixe mais simples a leitura do capítulo 9. Lucas 17, versos 24 a 30. E o que eu quero que você perceba aqui, nisso que nós vamos ler agora, é exatamente esse processo de deterioração, de degradação avançando, tá bom? Lucas 17, versos 24 a 30, diz assim a palavra de Deus: porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia, assim será no dia do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como é que foi? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma,
choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ok? Então o que Jesus está falando aqui é de um processo de degradação moral e espiritual que vão marcar a sua vinda. Por exemplo, como nos dias de Noé. Como é que estava nos dias de Noé? É só lermos os primeiros capítulos de Gênesis. Degradação da família, assassinato. Mas já havia acontecido o primeiro assassinato então de Caim contra o seu irmão Abel. Havia já naqueles dias a poligamia. Um homem já havia casado com muitas mulheres. Isso já começou a se tornar comum. É só nós observarmos. Jesus vai falar, por exemplo, da degradação dos dias de Ló. Como é que estavam os dias de Ló? É só nós pensarmos do período que vai de Noé até os dias de Ló. É só olharmos para o estado que estava Sodoma e Gomorra. Então nós vamos perceber o estado de deterioração moral e espiritual que se encontrava aquele povo. Jesus fala que a iniquidade, o pecado vai se multiplicar. Então perceba que não há um processo de melhora como as pessoas querem. Jesus fala que neste processo de iniquidade, de pecado se multiplicando, o amor da igreja vai esfriando. Ao invés do amor da igreja aumentar, vai esfriando. O aumento do pecado no mundo vai resultando em esfriamento espiritual da igreja. Por exemplo, diz isso em Mateus, no capítulo 24, mais precisamente no verso 12. O aumento do pecado no mundo, esfriamento do amor da igreja. O limite do tolerável então vai chegando ao ápice com este avanço da maldade. Quando chega ao ápice, então Deus aparece no cenário e mostra então o seu poder. É para este momento que nós estamos caminhando. A destruição, por exemplo, que aconteceu nos dias de Noé, é uma pequena, e foi uma destruição universal, né? Mas ainda assim é uma pequena demonstração do poder de Deus e da destruição universal que está por vir. Nos dias de Noé ainda algumas coisas foram preservadas. O homem ainda permanece morando no mesmo mundo. Não muda, as coisas permanecem iguais, as coisas criadas permanecem, a natureza. O homem ainda não tem um corpo glorificado, os animais, e assim por diante. Mas em relação à destruição universal que está por vir, tudo será destruído. A natureza será destruída e recriada, o mundo, o cosmos será destruído e recriado. Nós já não estaremos mais em um corpo normal e natural como estamos agora, teremos um corpo glorificado. Então perceba como aquela destruição aponta para uma destruição por vir. Aquela destruição de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló, uma destruição localizada, né? Aponta para uma destruição universal que alcançará o mundo. Isso são fatos que vão mostrando o poder de Deus no desenvolvimento das coisas. Agora, esse processo de degradação moral e espiritual que vai envolvendo a igreja e o mundo também, vai preparando o cenário para o aparecimento do anticristo. Aquele que vai reunir para si milhões e milhões de pessoas. Aquele que vai sentar-se e será adorado como o próprio Deus. Todo esse cenário de degradação está preparando então para o aparecimento do anticristo, onde essa degradação moral e espiritual tende a aumentar ainda mais. Na semana passada, quando nós lemos a respeito da quinta trombeta, né, tocando, então foram despejados flagelos sobre a terra. Foram destruídos o verde, as florestas, um terço da porção de água salgada, que é o mar, um terço da porção de água doce, água potável, e também foi eliminado a luz dos astros, a luz do sol, a luz da lua,
ok? Começou a se escurecer. Mas até aqui os homens então não foram atingidos por estas catástrofes. Eles foram atingidos de forma indireta. Quando você destrói florestas, os homens são afetados de forma indireta. Quando você destrói o mar, a água potável, de forma indireta os homens são afetados. O sol, né, a luz que vem da lua, do próprio sol, desculpa, então afeta os homens, mas faz isso de forma indireta. No final, então, do capítulo 8, foi uma águia ou um anjo andando no céu, ou voando no céu, desculpa, dizendo: ai, 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 por causa das restantes trombetas que ainda serão tocadas. Ou seja, estes primeiros processos de degradação, de deterioração, não são nada quando comparados com aqueles que ainda estão por vir. Chegamos então no capítulo 9 e as trombetas agora começam a ser tocadas, as últimas trombetas, e eu peço que você então acompanhe. Perceba um processo de deterioração que vai marcando o toque das trombetas. Apocalipse, capítulo 9 agora. O quarto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também desta fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma. E então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como que o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano.
o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das suas obras. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Pois bem, aquilo que está no capítulo 9 agora difere um pouco do que nós encontramos no capítulo 8. Em relação ao toque das 4 trombetas que nós vemos no capítulo 8, os seres humanos não eram afetados diretamente, mas no capítulo 9 eles passam a ser o alvo, passa a haver um processo de agravamento nesse toque dessas trombetas. Agora o homem é o alvo direto. Pelo menos uma terça parte da população é morta por essa ação maligna. Não é? Nós somos levados então, nesse momento, a pensar sobre a nossa situação como igreja diante do nosso Deus. Como é que nós estamos diante do Senhor, a partir deste processo de deterioração que já está visível diante de nós? Agora, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece é o seguinte: à medida que o processo de deterioração vai aumentando, o amor da igreja vai esfriando. A igreja vive neste mundo, não pertence a esse mundo, mas ela é afetada pela forma como o povo desse mundo vive. À medida que a igreja vai vendo assassinatos, defraudação, injustiça, as questões sexuais vão crescendo, vão aumentando a níveis alarmantes, essa prostituição sexual, a igreja vai sendo afetada de tal maneira que ela vai perdendo a sua sensibilidade. Então o seu amor vai baixando, vai regredindo. É como se você colocasse uma panela no fogo e deixasse a água ferver, então tentasse jogar dentro dessa água ali uma rã, para você cozinhá-la e comê-la mais tarde. A hora que você joga ela ali dentro, porque a água está fervendo, ela então sai rapidamente ali do caldeirão de água fervendo. Mas se você coloca a água fria, e então coloca a rã lá dentro, e vai aquecendo devagar, a rã que está lá, ela não percebe. Então rápido ela vai morrer. É o que acontece com a igreja. A igreja está dentro deste processo e esse nível de degradação está aumentando e muitas vezes a igreja não está percebendo aquilo que está acontecendo. Por isso o seu amor vai morrendo, vai reduzindo. Daí então a necessidade também da abreviação dos dias, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles dias seriam abreviados. O que nós temos agora então no capítulo 9 é o homem sendo o alvo direto desta ação maligna agora. George Eldon Ladd, que é um escritor de uma teologia bíblica do Novo Testamento, ele diz o seguinte: nos últimos dias, os dias que marcarão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a atividade maligna choverá sobre o mundo de forma copiosa. Haverá uma enchente, uma enxurrada de atividade maligna no mundo. Então você perceba como o processo de deterioração, de degradação moral, ele vai chegando a níveis alarmantes a partir daquilo que nós lemos no capítulo 8 e no capítulo 9 também. Perceba como esse processo vai gerando deterioração nesse mundo. O que nós temos então é Deus no controle de todas as coisas, permitindo que um anjo, a partir do verso 1 do capítulo 9, tenha as chaves do abismo e então liberte estes anjos que estão presos para um dia, hora, ano e mês específico
em que Deus tem marcado. Agora, este é um capítulo bastante complicado da Sagrada Escritura, porque é um capítulo onde houve pouco desenvolvimento daqueles que estudam a Sagrada Escritura. Não há muitos comentários a respeito do capítulo 9. Mas ainda assim, eu quero aqui com vocês pensar em algumas coisas que nós encontramos na Sagrada Escritura, a partir destes anjos caídos, que são demônios, e que estão presos e que serão libertados em uma determinada época, em um determinado ponto da história. E a partir da liberação então desses demônios, o que vai acontecer sobre essa terra é um processo de degradação ainda pior. Eu convido você a ler comigo aquilo que está em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1. 2 Pedro 2, a partir do verso 1. E o pensamento que eu estou desenvolvendo aqui é tentando mostrar para você que a partir da Sagrada Escritura, Deus nos diz que há um número limitado de anjos, demônios, caídos, que estão presos, mas que serão libertados em uma determinada época. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, ou a palavra aqui também cabe abismo, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o dia do juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Até aí, eu acho que já dá para nós termos uma ideia daquilo que Deus fez com uma determinada parte de anjos caídos. Eu quero que você vá a Judas comigo agora, livro de Judas, que é o livro que antecede o livro de Apocalipse. E o Judas que escreve esta epístola, esta carta, é Judas, o irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, assim como Tiago é irmão de Jesus Cristo. Ok? Vá até a carta de Judas, então, um livro antes de Apocalipse, e leia comigo os versos 5 até 8. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por toda, eu quero lembrar vocês de que Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também estes, quais sonhadores, contaminaram a carne e rejeitaram a autoridade e insultaram os gloriosos seres celestiais. Até aí já é suficiente para nos mostrar que aquilo que acontece em Apocalipse no capítulo 9 não deve ser alguma coisa estranha a nós. Que Deus prendeu alguns anjos caídos em prisões e os tem reservado para um dia específico pelo seu poder, em que estes anjos, demônios, anjos caídos, serão então libertos sobre a terra. E aí então aquilo que George Eldon Ladd falou, que sobre essa terra vai chover
demônios, torna-se então uma verdade. Estes anjos caídos então são relatados para nós como tendo inteligência, são fortes, são violentos, né? A sua força vem da sua couraça, a sua violência vem da forma como é descrito, né? A sua picada, a sua inteligência, quando retrata o seu rosto como que de homem, os seus cabelos como que de mulher. E a função então destes anjos, destes demônios, é matar. Lembre-se, no capítulo 8 ainda não era a função primária matar, mas agora no capítulo 9 a função primária destes demônios é matar uma terça parte da terra. E João conta para nós o número destes demônios. Soma um total de 200 milhões. Um exército realmente infernal. Eu tive o cuidado de pesquisar sobre o maior exército que tem nesse mundo. Não passa de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de soldados. Esses demônios que serão libertados sobre a terra, que vão influenciar a terra de fazer com que ela vá de mal a pior, somam 200 milhões. É um número maior do que qualquer exército que nós já pensamos. 200 milhões de demônios. Seja um número literal ou não, o que João está tentando dizer para nós aqui, descrever, é o seguinte: há um número infindável de demônios que vão solapar essa terra quando o tempo do fim chegar. A descrição que João vai fazendo então desses demônios, destes cavalos, destes cavaleiros agora, cabeça de leão, corpo de fogo, cauda de serpente, vai indicando então a atrocidade desse exército demoníaco. Você já parou para imaginar a destruição que vai causar este exército infernal? Já parou para considerar? É por isso que eu disse para vocês, se 2020 é um tempo complicado, ele vai ser um passeio no parque quando for comparado com 2021. O que vem em 2021, 2022, 2023, 2024 e assim por diante é ainda pior. O tempo vai se aproximando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e as coisas vão se deteriorando. Uma terça parte do mundo inteiro é morta por esse exército. Como eles vão fazer isso, nós não sabemos. É bem possível que seja através de guerras, é possível que seja através de fome, é possível que seja através de doenças mortais, ok? Então nós começamos a olhar para aquilo que vai sendo dito em Apocalipse 9 e para as coisas se deteriorando, e o nosso coração então já começa a ficar preocupado. Agora existe um outro ponto que é destacado em Apocalipse no capítulo 9. A soberania de Deus. É Deus quem dá a chave a um anjo que vai abrir as portas do abismo. Este anjo pode ser tanto o diabo, Satanás, quanto pode ser Miguel, o arcanjo, conforme está em Apocalipse no capítulo 20. É difícil saber qual dos dois é de fato, mas é Deus quem dá a chave. É Deus quem determina para este exército infernal: não destruam a terra, não destruam o verde, mas apenas aqueles que não estão selados com o selo de Deus. Perceba que na Escritura, o selo de Deus, que tão pouco é falado, vem antes do selo do diabo, do selo do anticristo, que é o 666. As pessoas falam muito mais do selo 666 do que o selo de Deus, que é o selo do Espírito, que está sobre aqueles que amam a Deus, sobre aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Deus então primeiro sela os seus, e imediatamente aqueles que passam então por este flagelo são aqueles que não estão selados com o selo do Espírito Santo. O símbolo 666 que virá mais à frente também é para aqueles que não têm o selo de Deus. Perceba como Deus, no capítulo 9, diz que estes anjos são libertados por um período de tempo. Deus determina quem será afetado. A soberania de Deus coloca alegria no nosso coração, coloca a certeza de que Deus vai cuidar de todas as coisas, coloca a certeza para nós de que o nosso Pai é quem está guiando, é quem está no leme da embarcação. Agora quem está no leme da embarcação não é mais Noé, é o nosso Pai que está lá, que está guiando todas as coisas, e nós podemos ficar tranquilos, porque todas as coisas acabarão bem. A terça parte do mundo inteiro é morta. Agora, o que nos causa estranheza é aquilo que vem no final do capítulo 9. Eu acho que nem é tanto saber que existem uma horda de anjos infernais presos, não é nem saber que existem 4 anjos matadores e que vão guiar essa horda de anjos infernais. Talvez aquilo que nos causa mais estranheza é saber que diante de toda essa destruição do mar, destruição da água, destruição da natureza, destruição dos homens, é saber que diante de tudo isso, os homens simplesmente não se arrependem. Estranhamente, existe um endurecimento espiritual no coração daqueles que não amam a Deus. Eles, de frente para essa tragédia, eles cerram o seu coração. Eles não abandonam a sua idolatria, eles não abandonam a violência, eles não abandonam o culto pagão, a feitiçaria, não abandonam a prostituição, não abandonam os seus roubos, não abandonam o relacionamento errado com os deuses desse mundo, o relacionamento com a filosofia desse mundo. Então nós chegamos à compreensão daquilo que está no final do capítulo 9, é que esta calamidade toda não pôde levar os homens ao arrependimento. Você já viu algumas pessoas que dizem assim: se não vai a Deus pelo amor, vai a Deus pela dor. Já viu alguém dizer isso? O capítulo 9 diz que esta fala é antibíblica, porque aqui está um monte de pecadores endurecidos agora no seu coração, vendo 1/3 dos homens mortos, vendo a violência aumentando, vendo a morte aumentando, furto aumentando, toda a degradação e deterioração aumentando, e eles simplesmente não vêm para Deus. O capítulo 9 conclui a nossa fala dizendo: ou os homens vêm a Deus pela graça, ou eles não vêm de forma nenhuma, porque tudo mais que deveria chamar a eles só ao arrependimento, parece que endurece ainda mais o coração deles, faz com que eles se afastem ainda mais de Deus. Eles não querem Deus nem em meio ao seu sofrimento, nem em meio à dor, nem em meio àquilo que eles estão vendo de destruição, nem mesmo quando eles veem a partir da pregação que o tempo de Cristo se aproxima, que as coisas vão se deteriorando e vão se deteriorando cada vez mais. A maioria dos nossos pais que tem aí acima dos 60, 70 anos ficam impressionados com os níveis alarmantes de pecados com o qual nós estamos inseridos. Eles simplesmente ficam impressionados com aquilo que eles estão vendo, porque isso não era tão comum nos seus dias, mas nos nossos dias passou a ser comum.
a deterioração, a degradação moral, as pessoas mostrando o seu corpo para quem quiser ver, os pais matando seus filhos se levantando contra os seus pais, matando eles das formas mais violentas possíveis, cumprindo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Nação se levantando contra nação, reino contra reino, pragas, pestes campeando por todos os lados, a destruição da natureza sendo mostrada a olhos vistos, o clima mudando, mas os homens não percebem, eles endurecem o seu coração ainda mais, eles fecham o seu coração, enquanto Deus está chamando ao arrependimento. Deus está oferecendo graça a partir destes flagelos, a partir destes seres que vão então operando este juízo. Deus está chamando os homens ao arrependimento. Venha, pecador, mas o homem simplesmente fecha o seu coração. Aí está um mundo emergido em causa agora no capítulo 9, e virá uma última trombeta. Agora o que João faz no capítulo 10 é dar uma pausa, mostrar que Deus tem uma mensagem de esperança que deve ser proclamada, levada através da igreja. O mundo emergido no caos que já está, vai sempre piorar, e a igreja tem a mensagem do Evangelho, a igreja tem a mensagem da graça, a igreja tem a mensagem de que nosso Senhor Jesus Cristo morreu para salvar pecadores como nós, e eles são chamados a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que elas fiquem limpas. Então Deus possa perdoar-lhes, e Deus possa selar-lhes com o selo do Espírito. Que nós possamos olhar, irmãos, para aquilo que está no capítulo 9, e então confrontados com este processo de deterioração, que nós possamos nos encontrar como as noivas virgens que estavam preparadas para o retorno do grande rei, para o retorno do noivo. Que Deus nos ajude a olhar para todo este processo de deterioração pré-determinado por Deus, porque é Ele, segundo Jesus, quem sabe o dia e a hora do retorno do Filho. Nós possamos olhar para isso e sempre buscarmos arrependimento, restauração das nossas vidas em Cristo Jesus, porque é isso que Deus está a nos oferecer nessa manhã, a nos mostrar esse processo de degradação e dizer: olha, ainda há tempo, ainda há esperança, enquanto você está vivo, enquanto as coisas ainda não chegam a um fim pleno, ainda há tempo. O Filho foi morto e está a oferecer a todo aquele que vem livremente a Deus, e nós oferecemos este Evangelho a todos aqueles que vêm. Que Deus nos ajude, amados irmãos, porque por este processo de deterioração, de degradação, que nós chamamos de a grande tribulação, a igreja deverá passar por ela. E neste processo então a igreja será refinada como ouro pelo fogo. Que Deus fortaleça a cada um de nós, que Deus nos ajude a continuar caminhando em comunhão, lendo a sua palavra, buscando Cristo em todo o tempo, meditando em oração na palavra do Senhor, participando como é possível dos cultos, visitando uns aos outros e edificando uns aos outros. Nas trombetas então nós temos novamente o paralelismo progressivo. A palavra de Deus vem nos afirmando sobre o processo e o progresso do mal, a fim de que os homens estejam avisados. Que possamos estar prontos, meus amados irmãos, para o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, a nossa oração agora é de agradecimento, porque o Senhor em tudo nos avisa
antecipadamente, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos dá condições, graciosamente, ó Deus, de permanecermos firmes na Tua presença, renunciando o mal, renunciando o pecado que tenazmente nos assedia. Ó Deus, ajuda-nos a sempre mantermos as nossas vestes limpas. Não permita, ó Deus, que a igreja verdadeira se deteriore, Pai, a tal ponto, ó Deus, de não se reconhecer mais. Guarda os nossos irmãos e irmãs, guarda os seus corações, Pai. Guarda o meu coração, Pai. Guarda o coração dos Teus filhos. Ajuda-nos a estarmos sempre, ó Deus, esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque nós também estamos a participar desta volta à medida que nós oramos ao Senhor. E o Senhor, então, em resposta às nossas orações, o Senhor envia toda esta calamidade que nós estamos vendo, para que se aproxime o dia do nosso encontro, o dia do nosso casamento com o noivo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos dê a certeza, ó Deus, e a segurança de que o Senhor está no leme, ó Deus, de que o Senhor está no controle dessa grande embarcação, que o nosso coração possa se alegrar nestas verdades, sabendo que o Senhor nos protege, nos guarda, sabendo que nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa, ó Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.